lá, a história já vai começar. Boa tarde, crianças! E aí, tá tudo bem? Estávamos com muitas saudades de vocês e eu já sei que vocês estão aprendendo em uma nova série de histórias que nós escolhemos um nome muito legal, que eu acho que vocês daqui a pouco vão se tornar descobridores de tesouros. Que coisa legal! E o que é um tesouro? Vocês sabem me dizer o que é um tesouro? Tesouro é uma coisa muito valiosa, muito importante, que tem um valor muito alto. E quem descobre um tesouro encontra uma coisa muito boa. Geralmente, quem descobre um tesouro é uma pessoa muito feliz, muito grata. E nesses dias, no sábado passado e neste sábado, nós vamos aprender tesouros muito especiais. Agora, esse tesouro tem um lugar específico que nós encontraremos. Quem sabe? Fala aí de casa bem alto se você sabe o lugar onde nós vamos encontrar esses tesouros. Não estou ouvindo. De novo. Não ouvi? Ninguém falou? Outra vez. Mais alto. Eu ouvi alguém dizer e acertou. Quem disse o lugar onde nós encontraremos os tesouros especiais? É na Bíblia. E vamos ver se a gente vai encontrar algum tesouro? Mas espera aí, daqui a pouco eu vou revelar qual vai ser. Primeiro, vamos fazer uma oração juntos. Você aí da sua casa e eu aqui da minha casa. Vamos orar juntos ao Senhor para que Ele fale ao nosso coração e que hoje nós descobramos mais um tesouro especial. Vamos lá? Querido Deus, nós queremos nessa tarde te agradecer por esse momento tão legal de estarmos aqui juntos para ouvir a Tua palavra, para aprender um pouco mais sobre o Senhor e para descobrir um tesouro especialíssimo que nós descobriremos hoje. Fala ao nosso coração e nos ajuda a entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém! Muito bem, crianças. Na semana passada, a tia Tisa descobriu um tesouro que ela chamou de virtude especial, muito legal. Quem é que lembra? Eu lembro que eu assisti, acompanhei e estava atenta. Eu fiz até uma coroazinha. Quem lembra? A tia Tisa contou a história da rainha Esther, que foi uma rainha muito bacana e que ela foi usada por Deus para livrar o povo de Israel de um vilão muito terrível que queria destruir o povo de Israel todo. Mas Deus tinha um propósito para o seu povo e para isso Ele escolheu a rainha Esther para ser um instrumento de Deus nas suas mãos. E qual era a virtude que a rainha Esther nos ensinou? Quem é que lembra qual era a virtude? A primeira virtude que nós aprendemos foi a coragem, que foi o tesouro especial que nós encontramos na história de Esther. E hoje, qual será o tesouro? Vamos pegar a nossa Bíblia? Essa Bíblia é tão pesada, eu acho que ela tem muitas histórias para nos contar. Vamos abrir para ver se a gente encontra um tesouro bem especial juntos? Quem está preparado aí de casa? Fala bem alto. Quem tá? Eu estou preparada. Vamos lá? Tá comigo? Tá preparado? Vamos descobrir. Achei! E hoje nós falaremos de uma virtude mega especial, um tesouro mega precioso, e nós aprenderemos a história de um rapazinho que talvez aí de casa você já conheça, mas ele sempre nos ensina coisas muito especiais através da sua história. A virtude de hoje e o tesouro de hoje que nós descobriremos é o tesouro da fé. Diga aí da sua casa bem bonito: o tesouro de hoje é o tesouro da fé. Muito bem. E então, para que a gente descubra de quem é essa história e quem é o descobridor desse tesouro que nós falaremos hoje,
Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Não vou abrir aquela grandona não, que ela tá muito pesada. Vou abrir essa daqui que é mais fácil. No livro de 1 Samuel, vou dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia e pedir para um adulto te ajudar. 1 Samuel, capítulo 17, o versículo 37. Diz assim: Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Alguém sabe me dizer o que estava acontecendo para Davi dizer isso para o rei Saul e o rei Saul dizer para Davi que ele podia ir e que Deus seria com ele? Tá me lembrando uma história muito legal. Mas antes de contar essa história, eu queria fazer uma pergunta para você, criança. Você já teve que enfrentar uma situação tão difícil que você pensou que não conseguiria vencer nunca? Talvez a timidez de falar alguma coisa, talvez uma tarefa muito difícil na escola, talvez um problema grande que você e sua família estejam enfrentando, ou talvez alguém esteja muito doente e essa doença parece que não vai ter cura de jeito nenhum. Será que tem algum medo, algo que é grande demais e que na sua cabecinha é algo impossível de vencer? Davi também estava passando por uma situação como essa. Mas eu vou voltar, vamos voltar assim, lá para o comecinho da história, para a gente entender por que Davi acabaram de falar isso para o rei Saul. Há muito tempo, mas muito tempo mesmo, o povo de Israel tinha um rei chamado Saul. Mas Saul não estava agradando mais a Deus. Ele não estava honrando a Deus. E Deus não queria mais que Saul fosse o rei de Israel. Então, ele chamou Samuel, e eu vou mostrar para vocês quem é Samuel. Tá aqui. Ele tá bem escondido mesmo. Aqui. Deus chamou Samuel e disse assim para ele: Samuel, você deve ir até Belém e ungir um novo rei para o povo de Israel. E Samuel obedeceu a ordem de Deus e foi até o destino que Deus havia mandado. Quando chegou lá, Samuel foi até a casa de um homem chamado Jessé. Jessé tinha vários filhos. E aí, quando Jessé ouviu que Samuel queria conhecer os seus filhos, ele começou mostrando os mais fortes, os mais velhos, aqueles que eram uns guerreiros, corajosos e muito fortes e belos. E Samuel achou que aqueles seriam um possível rei para Israel. E sabe o que foi que Deus falou? Samuel, eu não vejo como o homem vê. Você está olhando para a aparência, mas eu vejo o coração. Não é nenhum destes aí, não. E agora? Quem será que vai ser o novo rei de Israel? Vocês sabem? Tem uma dica aí para me dizer? Se mostrou fortão, grande, que era guerreiro. Quem mais poderia ser o rei de Israel? E aí Samuel perguntou a Jessé: você por acaso tem algum outro filho aí na sua casa? E ele disse: tenho sim, Davizinho. Mas ele é só um pastorzinho de ovelhas. Vocês já viram um pastorzinho de ovelhas? Olha só, Davi cuidava das ovelhinhas do seu pai. Era um rebanho grande que ele cuidava e protegia as ovelhas, alimentava as ovelhas e protegia dos animais ferozes que aparecessem. E então Samuel mandou que chamassem Davi para que somente depois que Davi chegasse o jantar fosse servido. Quando Davi chegou, Deus falou ao coração de Samuel e confirmou que ele seria o novo rei de Israel. Então, naquele momento, Samuel ungiu Davi e ele se tornou imediatamente o rei de Israel? Não, Davi precisou esperar o tempo certo para que isso acontecesse. Deus estava cuidando de Davi desde que ele estava lá atrás, cuidando das suas ovelhas.
E certo dia, o povo de Israel estava em guerra. Era uma batalha enorme contra um outro povo que se chamavam filisteus. Os israelitas estavam de um lado da colina e os filisteus estavam de um outro lado da colina. E aconteceu que apareceu um enorme, mas era enorme guerreiro. Ele era um gigante chamado Golias. E Golias apareceu lá do outro lado da colina, dizendo assim: Ei, eu desafio as tropas de Israel. Mande apenas um homem para que lute comigo. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Será que algum daqueles guerreiros fortes e corajosos do exército do rei Saul e do exército de Israel se voluntariaram para lutar contra aquele homem enorme? Não, eles ficaram com medo. Sabe por quê? Golias, ele tinha uma altura muito grande, quase 3 metros de altura. Eu vou mostrar para vocês o tamanho da mão de Golias. Vocês estão preparados? Olha aí para a mão de vocês. Ó, a minha é pequena. Olha aí para a de vocês se é grande. Olharam? Estão preparados para ver a mão de Golias? Para vocês verem o tamanho do problema que o povo de Israel estava enfrentando. Veja bem. Olha o tamanho. Socorro! Imagina um gigante com uma mão desse tamanho, crianças. Mas agora, estão preparados mesmo? Porque agora eu vou mostrar o pé desse gigante. Imagina um pé deste tamanho. A pisada devia ser muito forte. Faz aí na tua casa uma pisada bem forte, bem forte. Bum, 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 bum. E então os soldados de Israel ficaram tremendo de medo. Eles estavam olhando para Golias e eles viram que ele era muito grande. E ele passou 40 dias desafiando as tropas de Israel. E nenhum dos soldados tiveram coragem de lutar com ele. E certa vez, Jessé, lembra de Jessé? O pai de Davi mandou que Davi levasse um lanchinho especial para os seus irmãos que estavam lutando contra os filisteus naquele momento do exército de Israel. E então Davi, que era um rapazinho muito obediente, preparou o lanchinho e foi levar lá para as tropas de Israel, para os seus irmãos. Quando chegou lá, sem saber o que estava acontecendo direito, Davi ouviu mais uma vez aquela afronta do gigante Golias. Vamos dizer de novo? Eu desafio as tropas de Israel! Mande-me apenas um guerreiro para lutar comigo, eu e ele sozinhos. Sabe qual era a ideia de Golias? Que quem ganhasse aquele duelo serviria o exército do outro. Por exemplo, se Golias vencesse, todo o exército de Israel deveria servir aos filisteus. Se um soldado de Israel vencesse, todo o povo dos filisteus e aquele exército dos filisteus serviriam os israelitas. Mas Golias se achava tão valentão que desafiou o exército de Israel, tendo quase que certeza de que ninguém teria coragem de lutar com ele. Mas acontece que Davi ouviu aquele berro e ele foi até o rei. Tchan, 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 e disse assim, vamos ver o que foi que Davi falou. E ele disse assim: Rei Saul, eu ouvi o que o Golias está dizendo ao povo de Israel. E quem ele pensa que é para falar essas coisas tolas para o exército de Deus? E então, sabe o que foi que Davi falou? Presta atenção. Eu vou lutar contra esse gigante Golias. Eu não tenho medo dele. E então, sabe o que Saul respondeu? Você não passa de um garoto, Davi. Você é muito jovem ainda. Mas Davi disse: Deus já me livrou das mãos de leões e de ursos, e ele me dará forças para lutar contra esse gigante Golias. Então, Saul permitiu que Davi fosse lutar contra o Golias e teve uma ideia. Ele pensou: esse garotinho não vai conseguir de jeito nenhum vencer esse gigante.
então eu vou colocar uma armadura bem pesada nele, porque ele só pode ganhar essa batalha se ele estiver vestindo uma armadura. E então colocou um capacete, colocou uma couraça, colocou um escudo pesado e Davi não conseguia nem sequer andar, porque estava tão pesado. E então Davi disse, não, eu não posso lutar com essa armadura pesada. Eu lutarei com aquilo que Deus me deu. E sabe o que Davi fez? Pegou o seu cajado de pastor, foi até um rio, pegou 5 pedras lisas no riacho e ele colocou dentro do seu alforje e o mais importante, Davi pegou a sua funda ou o seu estilingue, uma dessas duas palavras. Será que Davi, vocês vão aprender a fazer isso aqui daqui a pouco, será que Davi ia conseguir vencer aquele gigante com um estilingue e com algumas pedras e com um cajado de pastor? O que vocês acham? Que teriam condições? Golias tinha 3 metros de altura, quase 3 metros de altura, uma couraça de escamas de bronze. Ele tinha um escudeiro protegendo o tempo todo. Ele tinha uma lança. Ele era um guerreiro preparado. E Davi era só um pastorzinho de ovelhas. E foi exatamente o que Golias pensou. Quando viu Davi se aproximando, Golias zombou dele e disse, você está pensando que eu sou um cachorro? Para você vir lutar comigo com um pedaço de pau e pedras? Você não vai vencer de jeito nenhum, Davi. E então, Davi não se amedrontou com aquilo. Sabe o que foi que ele respondeu? Golias, você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E todos verão, e todas as nações verão, que o Deus de Israel é o Deus da vitória. E naquele momento, com muita fé e com muita coragem, Davi pegou uma pedrinha no seu alforje, colocou na sua funda e girou e... O que aconteceu? Momento de suspense. Aquela pedra estava girando e pá! Bem na testa do gigante Golias. E ele caiu no chão. E quando os filisteus viram que o herói deles estava morto, fugiram apavorados de medo. E naquele momento, todos aprenderam uma lição muito especial com Davi. Que eles não venceriam aquela batalha pela força do seu braço ou pelo peso da sua armadura ou da sua espada. Eles só conseguiram vencer aquela batalha por causa do poder da fé. Davi, mesmo sendo um jovenzinho, ele era pequeno, ele apenas cuidava das ovelhas, mas Davi confiava que o Deus de Israel, o Deus que havia feito uma aliança com eles, ele era o Deus daquele povo, daria condições para que ele vencesse aquela batalha. E que Davi sabia que Deus daria a vitória ao povo de Israel. E sabe o que a gente aprende, crianças? Que assim como Davi, nós também podemos passar por situações muito difíceis, como eu falei no início. Qual é uma situação que para você é muito difícil? Diz aí para mim. Agora tem que dizer alto, eu não estou ouvindo. Parece que vocês estão tão encabulados. Fala uma situação que vocês acham que é bem difícil. Então a gente aprende com Davi que a gente não precisa colocar toda a nossa atenção na situação em que nós estamos vivendo. A gente precisa lembrar o Deus a quem nós servimos. E este é o Deus mais poderoso de todos. É o Deus que tem o poder de fazer com que qualquer coisa mude. Ele é o Deus que tem o poder de transformar qualquer situação. A segunda coisa que nós aprendemos é que nós precisamos entender que a fé, apesar de nós não estarmos vendo Deus do nosso lado, Ele está sempre conosco, nos ajudando nas nossas batalhas. E sabe o que a Bíblia diz? Que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E uma terceira coisa, crianças, que eu queria que vocês aprendessem. Quando a gente descobre
como descobridores, investigadores de tesouros, nós aprendemos que a fé, ela agrada a Deus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível. A gente não consegue agradar a Deus de jeito nenhum. Então, se sem fé eu não posso agradar a Deus, quer dizer que quando no meu coração eu alimento a minha fé e ela se torna muito forte, eu me torno uma menina de fé ou um menino de fé, Deus se agrada da minha vida. E o nome de Deus é glorificado quando eu confio nele. Toda aquela nação, e até hoje, depois que muitos anos se passaram, essa história ainda é contada. E nós ainda glorificamos ao Deus de Israel, o nosso Deus, pelaquela vitória que ele deu ao seu povo. E quando você e eu temos fé, as pessoas que estão do nosso lado também podem glorificar a Deus. Vocês gostaram da história de hoje? Vocês querem estar mais próximos de Deus e serem meninos e meninas de fé? Vocês querem descobrir esse tesouro especial e adquirir essa virtude no seu coração? Eu lhe convido a fazer uma oração comigo. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer porque assim como o Senhor esteve com Davi, cuidando, dando confiança, segurança e proteção, e assim como o Senhor gerou no coração de Davi a certeza de que ele não estava sozinho lutando contra aquele gigantão, faz isso também no nosso coração. Nos ensina a confiar no Senhor, a crer no Senhor, a ser um menino e uma menina de fé, para que nós, todos nós, agrademos ao Senhor e que o teu nome seja conhecido por várias pessoas, assim como Davi fez. Essa oração nós fazemos em nome de Jesus. Amém! Amém, crianças! Eu gostei muito dessa história, só não gostei do pé de Golias, que daquele tamanho eu acho que tinha até chulé. Ainda bem que Davi conseguiu vencer aquele gigantão. E você? O que mais você gostou dessa história? Vai guardar no seu coração esse tesouro especial? Muito bem. Na semana que vem, o próximo sábado, exatamente neste horário, a tia Tisa vai nos ensinar sobre a terceira virtude, ou o terceiro tesouro que nós descobriremos. E qual será? Qual será? Será o tesouro da amizade. E que vocês vão descobrir quem vai ser o personagem ou a personagem especial da próxima história. Vocês gostaram? Muito bem, então conta aí pra gente como está sendo a sua experiência. Um beijo, meus amores, saudade de todos, Deus abençoe! Crianças, tudo bom? Vocês gostaram da história do Davi e Golias e aprenderam sobre fé com a tia Natália? Pois é, nós podemos aprender como fazer essa baleadeira e é bem simples, vamos lá. Você vai precisar de 3 lixas de unha ou 3 palitos de picolé, liga ou elástico, um pedaço de lã ou então barbante. Você pode colar com cola quente ou então durex. Tá, vamos lá começar? Você vai então, olha aqui, cola na parte assim de cima, um lado, formando um V. Não tem problema essa partezinha ficar maior. Depois, aqui ó, forma um Vzinho. Pronto. E vai ficar, deixa secar. E vai ficar assim, ó. Tá vendo? Bem firme. Para dar firmeza, você vai passar um pedaço de barbante ou fita de lã aqui na base, ó. Tá vendo aqui? Vai ficar, olha, tá vendo? Bem assim. Você corta as pontinhas que sobraram. Aquelas que sobraram aqui, ó. Tá vendo? Cortei para dar um acabamento melhor. E pego um pedacinho de lã ou barbante. Amarrou, tcharam, e do outro lado, assim, deu um nozinho do outro lado, e
Olha que legal, já está bonita, né? Mas para ficar mais legal e você brincar com o amiguinho, ou irmãozinho ou a mamãe, passam a liga assim. Olha como vai ficar legal e tcharam! Você pode fazer então de palito de picolé ou de lixa, sua baleadeira. Um beijo e até próximo sábado! Oi, amiguinhos! Gostaram da historinha? A gente aprendeu sobre a importância de ter fé. Isso mesmo! E Davi foi um homem que teve muita, mas muita fé em Deus. A fé de Davi é um exemplo para que nós venhamos praticar ela no dia a dia. Agora eu tenho um recadinho para dar a você. Você que ainda não participa do grupo no WhatsApp, ainda pode participar. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link. Você clica nele e automaticamente estará no grupo. Todos os dias mandamos um código diferente, de segunda a quinta. E na sexta-feira você manda a foto com todos os versículos escritos em uma folha e mandaremos o seu prêmio. Vem comigo que eu vou te ensinar como funciona. Então, amiguinhos, aqui está um exemplo. Você vai descobrir qual é o versículo através desses códigos. É muito fácil. Aqui, nesse primeiro exemplo, temos um ponto. Lá em cima, o ponto é a letra I. Daí, depois que você encontrar todo o versículo, você vai procurar na sua Bíblia e depois você vai escrever em uma folhinha todo o versículo, tá? Não é só a referência. Achou fácil? Então vamos lá fazer! E não se esqueça de fazer seu devocional todos os dias, tá certo? Um beijo! E nos encontramos na próxima